Mateus capítulo 7, versículos 21 a 28. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente a que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. O texto que nós acabamos de ler faz parte daquilo que convencionalmente se chama o Sermão do Monte, capítulos 5º, 6º e 7º do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus faz uma compilação de alguns dos ensinamentos de Jesus, colocando-os todos juntos nesse sermão chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. E Jesus então vai ensinando os seus seguidores, falando a respeito da lei, daquilo que foi ensinado durante toda a tradição de Israel, de toda a herança religiosa de Israel. E Jesus então vai ensinando que agora, com o anúncio do reino de Deus, essas coisas todas tinham de mudar. Se você voltar no capítulo 5º e 6º, você vai encontrar Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito, e ele então faz menção de um dos mandamentos e diz: eu porém vos digo, mostrando que aquele mandamento do Antigo Testamento agora é entendido de uma nova forma, debaixo da compreensão do anúncio do reino de Deus. E quando nós chegamos nesse texto, que é o texto da nossa reflexão de hoje, nós encontramos Jesus fazendo menção daqueles que supostamente se identificavam com ele, mas que não lhe pertenciam. Se você acompanhou a leitura aí, deve ter percebido que ele diz que nem todos aqueles, nem toda pessoa que lhe chamava o próprio Jesus de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Em Mateus, o reino dos céus é uma forma indireta de falar reino de Deus. E portanto, Jesus está afirmando que há quem supostamente se identifica com ele, mas não lhe pertence. Senhor, Senhor não garante entrada no reino dos céus. Há muitos que chamam Jesus de Senhor, mas que na verdade visam apenas os seus próprios interesses. Havia na época de Jesus e hoje não é nada diferente. Há muita gente hoje que se diz identificada com Jesus, identificada com o Evangelho. Nós temos até pessoas bastante conhecidas e que são pessoas públicas que se identificam com Jesus e que chamam Jesus de Senhor, Senhor, mas que não pertencem a Ele, porque aquilo que fazem e a maneira como vivem demonstra que eles não conhecem a Jesus e muito menos
o ensinamento de Jesus, visam os seus próprios interesses. Isso é muito comum, principalmente naquilo que nós conhecemos no Brasil como sendo chamada a bancada evangélica. De evangélica só tem o apelido, ali não tem nada de evangélico, ali há uma porção de interesses, às vezes interesses pessoais, às vezes interesses das igrejas que aquelas pessoas representam, mas nenhuma identidade com o ensino de Jesus. Nessa semana eu estava dando uma passada pelas redes sociais e encontrei uma expressão de um amigo meu, que um amigo lá já de longa data, e ele escreveu uma afirmação que eu gostaria de reproduzir para os irmãos, porque demonstra exatamente isso que nós estamos falando aqui. E perceba que nós fizemos questão de fazer a ponte com a tradição religiosa de Israel, que Jesus vai modificar no Sermão do Monte, né? E portanto há por trás da afirmação de Jesus uma crítica à religiosidade judaica, uma crítica à maneira que eles entendiam como deveria ser a relação das pessoas com Deus. E esse meu amigo escreveu o seguinte, e abra aspas, porque eu vou citar aqui exatamente o que ele disse. Ele diz assim: quando o religioso entende realmente o Evangelho de Cristo, ele abre a mente, o coração e as mãos. Sim, abre também as mãos. E não me refiro somente sobre ajudar o próximo, mas abri-las para soltar as pedras que atira nos pecadores. O religioso, e aqui a referência é o religioso que o Sermão do Monte também critica, o religioso necessita de pedras, muitas pedras, e não somente para construir os seus templos excludentes, mas também para atirar nos que estão fora dele. Ironicamente, o religioso usa a expressão vai e não peques mais para continuar apedrejando. É um derivado de outra expressão, Deus é amor, mas, e aí vão começar a colocar condições, a religião te dá pedras, Cristo as remove, tanto as do coração quanto as da sua mão. Agora vá e abandone sua vida de pecado, inclusive o de apedrejar. Fecha aspas. Fiz questão de citar essa expressão desse meu amigo do Facebook, porque ele aponta justamente para a grande dificuldade que nós temos hoje, como comunidades de fé, de entendermos que o reino de Deus não é uma nova forma de religião. O reino de Deus, na verdade, é uma anti-religião, é uma contracultura, é outra coisa que não a religiosidade nem judaica e nem a religiosidade construída pela igreja durante todo esse tempo, e que é marcada também por atitudes como essa que essa frase critica. E por que eu estou falando isso? O próprio Jesus nos explica que o reino dos céus é para quem faz a vontade de Deus, não é para quem segue uma religiosidade, não é para quem era descendente de Abraão e que tinha toda uma religião já instituída e tudo aquilo que ele devia fazer e deixar de fazer, exatamente como acontece hoje na maioria das comunidades cristãs. Em vez de você aprender o Evangelho, em vez de você conhecer o ensino de Jesus, o que ensinam é um monte de regras, um monte de normas do que você deve e do que você não deve fazer, de como você deve agir e de como você não deve agir. Mas aí Jesus diz assim: o reino dos céus não é para quem é religioso, o reino dos céus é para quem faz a vontade de Deus, os interesses do reino de Deus acima dos interesses próprios. E aí você já entendeu por que há conflito com a religiosidade.
Porque a religiosidade, e eu fiz questão de pontuar que hoje é assim, a religiosidade é usada para interesses próprios, mas os valores do reino acima da glória do mundo. Quando nós começamos a entender a vontade de Deus, nós começamos a abandonar o tipo de religiosidade que era comum entre os judeus e que é muito comum também nas comunidades de fé dos nossos dias. E a vontade de Deus é ensinada por Jesus nos evangelhos, ou seja, é preciso aprender de Jesus, é preciso aprender aquilo que Ele nos ensina. Não é possível fazer parte do reino de Deus se não aprendermos a vontade de Deus, que é expressa por Jesus nos evangelhos. Fazer a vontade de Deus, diz Jesus nesse texto, vai muito além do que pregar e também do que fazer milagres. Os irmãos devem ter percebido aí que Jesus faz uma crítica direta. Ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas alguns vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós pregamos, nós ensinamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres em teu nome. Mas aí Jesus deixa claro, assim como na época de Moisés haviam aqueles magos que imitavam o que Moisés fazia, hoje também há muitos encantadores de serpentes nas comunidades de fé e nas igrejas. São simulacros, parece que é, mas não é. Faz coisa que parece ser de Deus, mas não é. No nosso tempo, pessoas comprometidas com outros valores, sobretudo com Mamon, o Deus chamado riqueza, simulam ser e pertencer a Jesus. Mas se você acompanhou a expressão de Jesus, vai encontrar o julgamento que ele faz: afastem-se de mim, porque eu não os conheço. O simulacro não é o bem, o simulacro é o mal disfarçado e dissimulado. E olha, infelizmente nós temos que dizer que hoje em dia há muita coisa sendo ensinada como sendo o Evangelho e que não é. Há muita coisa sendo ensinada como sendo ensino de Jesus e não é. É simulacro, é ensinado por gente que está comprometida com outras coisas e não com Deus. E por isso Jesus diz: afastem-se de mim, eu não os conheço. Um detalhe interessante, eu usei a expressão aqui simulacro. Um detalhe interessante para a gente entender o significado disso, você pode encontrar lá no livro do Apocalipse. Quem já teve a oportunidade de ler o Apocalipse, tem lá uma linguagem apocalíptica, toda cheia de símbolos, toda cheia de significados, mas você vai encontrar lá um simulacro muito claro. Você tem a besta que sobe do mar, você tem a besta que sobe da terra e você tem o anticristo. E se você tiver a oportunidade de ler o Apocalipse, vai perceber que o anticristo imita a Cristo em quase tudo, para ficar bem parecido com ele. Parece Jesus, mas em vez de ser o Cristo, é o anticristo. É exatamente o que acontece com aqueles que Jesus afirma aqui nesse texto, que supostamente se identificavam com ele, mas não lhe pertenciam. Quem pertence ao reino dos céus, o próprio Jesus nos ensina nesse texto, ouve os ensinamentos de Jesus e vive de acordo com esses ensinamentos. É esse o significado da metáfora que vem a seguir aí, que é a metáfora da casa construída sobre a rocha, que demonstra a sabedoria daquele que constrói. Vem a chuva, vem a enchente, vem o vento,
mas ela resiste, porque tem um alicerce firme, porque tem um alicerce sobre o aprendizado do ensino de Jesus. É isso que significa pertencer a Jesus e construir a casa sobre a rocha, construir a própria vida sobre o ensino de Jesus, sobre o aprendizado do ensino de Jesus. E perceba que não é ausência de problema, pelo contrário, vai chover, vai vir a onda, vai vir a enchente, vai vir o vento, mas a firmeza continua quando os problemas chegam, porque a construção foi feita sobre a rocha, sobre o firme fundamento do ensino de Cristo. Quem pensa hoje que pode enganar a Deus com um simulacro, com algo que parece o Evangelho, mas que não é aquele que constrói sobre a areia. É alguém sem juízo, diz o texto. Alguém que vai enfrentar a chuva, vai enfrentar a enchente, vai enfrentar o vento, mas a sua casa vai cair, porque faltou o alicerce firme do aprendizado de Jesus. Você olha para um texto como esse e pensa: puxa, mas Jesus está sendo muito duro. Ele está dizendo que há pessoas que aparentemente estão ligadas a Ele, mas na verdade Ele não os conhece. Parece que Jesus está excluindo essas pessoas, mas na verdade não é Jesus que as exclui. Será que haveria um critério para que nós pudéssemos discernir os falsos seguidores de Jesus? O critério, o próprio ensino de Jesus apresenta. O critério é verificar se os frutos são condizentes com aquilo que pregam e com aquilo que exigem. Por isso eu fiz questão de apontar aqueles que defendem os interesses próprios. O que eles falam não combina com aquilo que eles fazem. O que eles pregam não combina com aquilo que eles fazem. E o que eles exigem dos outros, eles também não fazem. O critério é verificar se o fruto é condizente com aquilo que a pessoa prega, mas não exclua ninguém, jamais exclua quem quer que seja. A separação do joio e do trigo será feita por Deus e não por absolutamente ninguém que crê, senão nós teremos de abrir as mãos e deixar as pedras caírem para não julgar os outros. Esses dias nós estávamos aqui estudando o capítulo 2 de Romanos, e logo no comecinho do capítulo 2, Paulo diz exatamente a mesma coisa. Ele diz: se você também peca, se você também não é perfeito, com que autoridade você vai julgar o outro e dizer que o outro não pode pertencer a Deus? É preciso, irmãos, que nós aprendamos com o ensino de Jesus. É preciso que, como seguidores de Jesus, nós produzamos os frutos condizentes com aquele que aprendeu da mensagem de Jesus. Abra a sua mão, deixe as pedras ir embora. Não seja aquele que julga, seja aquele que está comprometido. Não comprometido com Jesus. Não seja aquele que diz: ah, Deus é amor, mas... e aí você vai começar a impor condições para as pessoas. Nós não podemos fazer isso. Jesus não fez isso e nós, como comunidades de fé, não podemos fazer. Que nós possamos aprender de Jesus, que nós possamos fazer parte do reino de Deus, compreendendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que vai além de milagres e de pregação, fazendo aquilo que demonstra que os ensinamentos de Jesus fazem parte da nossa prática. Que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus possa abençoar as irmãs, e que nós possamos ser verdadeiramente seguidores de Jesus, não como aqueles que ele critica nesse texto, não como aqueles que ele vai dizer: não te conheço, mas como aqueles que fazem a vontade de Deus.
Que Deus nos abençoe. Amém.